pandemia chegou, paralisou todo o nosso modo de vida, mas que as comunidades tradicionais elas estão no território pensando na preservação desse modo de vida, dessa cultura, elas são menos impactadas. Em um período como esse, tudo se intensifica, inclusive a rede de solidariedade fica muito mais intensa porque as demandas crescem também, né? A necessidade das comunidades cresce, então é necessário essa união para minimizar os impactos até. A relação com o turismo não está havendo, né? Porque a gente, há algum tempo atrás, acho que mesmo antes do decreto, a gente preferiu fechar os empreendimentos turísticos, que é o restaurante, a casa de artesanato, para a nossa própria proteção, né? Porque a gente recebe muita gente de fora, muitos turistas estrangeiros, inclusive, né? E não seria legal deixar os nossos tão expostos assim. Iniciamos com apoio às comunidades do fechamento das entradas, especialmente aquelas comunidades que têm relação direta com o turismo, organizado aos órgãos competentes para que apoiassem as comunidades nesse momento. Há muito turista intransigente, seja da classe alta, da classe média, do turismo de massa, que quer chegar nas comunidades. E aí as comunidades fizeram barreiras sanitárias, na qual estão expostas também não só ao próprio contágio, como a agressividade de muitos turistas que já aconteceu. Foi muito difícil, como eu, como mulher, como cacique aqui, né? Como poderia estar segurando a minha comunidade. E logo eu comecei a reagir. Para poder eles também entender o que é uma doença, o que é um vírus que está vindo, como pegar, né? Então hoje nós com esses 2 meses, a gente apoio, nós temos bastante, né? Graças a Deus que essa faixa que estava lá, corrente, foi bom demais eles colocar a faixa lá. Daí não deixou a população entrar, entendeu? Na nossa praia, no nosso território, que eles também têm que saber respeitar o nosso território da praia, entendeu? E está fechado até agora. As comunidades tradicionais, o território é a essência, porque o território é a cultura, são as tradições, é o legado. Então, sem o território, hoje, a gente sabe que o turismo de base comunitária ela não acontece. A nossa comunidade trabalha muito com o turismo em massa e hoje o turismo de base comunitária representa para nós passar para esse público a nossa cultura, o nosso jeito de ser, como nós vivemos dentro da nossa comunidade. Diferente de outro turismo, o TBC a pessoa vai vivenciar com o povo dali, né? No caso nós os quilombola, o dia a dia. Turista para nós significa muito, porque o turista quando vai, turista e principalmente universitário, estudante que vai lá, para nós é muito importante, porque a gente passa a nossa cultura, principalmente, a nossa língua, porque quando vai, vivencia um pouquinho da nossa cultura. Depois de um certo tempo, a gente começou a ter cancelado todas as visitas que a gente tinha pré-agendadas. A gente tem até junho a gente tinha visitas pré-agendadas e foram todas, absolutamente todas canceladas. Então, muitas famílias ficaram realmente sem essa renda. Uma família que vivia unicamente da renda do turismo, ela está sem renda agora, né? Para nós está difícil, né? Porque a gente, como eu falei, a gente tem um grupo, né? Do nosso fandango aí. A gente queria levar eles para dançar em outras cidades, outros lugares, que a gente está sempre recebendo os convites, né? Mas agora com essa pandemia a gente não consegue, né? Tá tudo meio que parado, né? Então isso também afeta na renda familiar dessas pessoas, né? Então são essas pessoas que a gente tenta, de certa forma, priorizar. Assim, hoje em dia nós vivemos, eu trabalho com o meu tio no quiosque, então eu vivo do turismo, né? Agora, em meio a essa pandemia, o nosso turismo caiu bastante e ficamos 3 meses parados, então eu vivo disso. Nesse momento agora de pandemia, onde o turismo deu essa parada, né, onde
tivemos que interromper com as atividades turísticas, as comunidades elas se voltaram completamente para a pesca e para a agricultura. Né? A gente tem comunidade que planta, mas que está recebendo um outro produto de uma outra comunidade que planta, e o que ele planta ele vai girar dentro da própria comunidade ou vai mandar para um outro município. Né? A gente tem conseguido se organizar dessa forma e dessa forma fazer com que a economia solidária ande, né? Caminhe e gire assim, nesse território.